Cada placa de tribo tem dois lados. No modo simples, que é aquilo que eu vou mostrar agora, é indiferente qual é o lado que vão usar, sendo que este aqui tem a sequência de cada turno e, portanto, pode ser uma ajuda. Nos modos avançados vai ser obrigatório usarmos este, mas deixo isso para outro vídeo. Portanto, seguindo a ordem de jogada, primeiro pontuamos pelas vilas, ou seja, se o jogador já tiver construído uma destas vilas, ele pontua logo imediatamente um ponto. E já vou explicar como é que elas constroem. Passamos logo para o segundo ponto, que é rolar os dados. E o jogador rola então os dados. Okay, vamos supor que isto aconteceu. Portanto, rolou um sol e uma lua. E aí o jogador tem que ativar eventos se os dois símbolos forem iguais. Okay? Dois sóis, duas luas, dois neutros. Ativam sempre um evento, sendo que só podem existir dois de cada vez, no máximo. Os eventos são muito variados. Alguns deles, como este por exemplo, é para comprar uma canoa que depois ajuda a movimentar pelos rios. Pode ser o aparecimento de um tigre, de um mamute, de invasores, ou simplesmente uma aposta para ganharem pontos. Enfim, há imensos eventos diferentes e, na minha opinião, quanto mais eventos tiver um jogo, mais divertido ele se torna. Depois de resolvido o evento, o jogador vai escolher um dos seus dados para tomar uma destas ações e repetir o mesmo para o segundo dado. Hoje, sempre que o jogador quiser tomar uma ação, funciona desta forma. Portanto, por este lado, pela esquerda, o jogador coloca o seu dado, empurra os outros e este que sai vem para aqui. Neste momento, o jogador tomou a ação Grow, ou seja, crescer. O jogador só pode acionar cada ação uma vez por jogada, ou seja, com este dado o jogador já tinha que escolher uma outra ação. Okay. Explicando as ações, o crescimento faz então com que o jogador cresça a sua tribo, ou seja, adicione membros de tribo daqui para um terreno que já esteja ocupado. E, em condições normais, ele cresce 3. Ou seja, 3 membros daqui vão para um terreno que ele já tenha ocupado. Se aqui em cima estiverem presentes duas luas, elas não têm que ser seguidas, ok? Se tiverem duas luas, ele cresce apenas 2. Se tiver 2 sóis, cresce 4. Como já tinha dito, os sóis estão associados a efeitos positivos e as luas a efeitos negativos. Depois, a outra ação que ele pode ter é Move. Portanto, mover significa que os membros de tribo se vão movimentar para um outro terreno. Ele pode movimentar tantos membros quantos o efeito da altura, ou seja, 4 em condições normais, 2 se existirem 2 luas ou 6 se existirem 2 sóis. E ele pode movê-los apenas uma vez e para sítios adjacentes. Ou seja, este, por exemplo, podia mover-se para aqui, para aqui, para aqui ou para aqui. Portanto, apenas um de distância. E pode-se mover apenas uma vez. Ou seja, eu não posso dizer um e contar novamente uma segunda ação para ele ir para ali. Portanto, cada membro de tribo pode mover-se apenas um hexágono à sua volta. Gather significa colher. Ou seja, eles vão colher recursos dos sítios onde estão. Portanto, em condições normais, o jogador escolhe 2 hexágonos e tira 2 recursos de cada um. Sendo que, neste caso, cada jogador só ocupa um hexágono, só poderia escolher desse mesmo hexágono. Então, mas vamos imaginar que isto estava assim. Então o jogador azul, se escolhesse Gather, podia escolher estes 2 terrenos e tirar 2 de pedra e 2 de madeira. Para tirar este recurso precisa apenas de um membro de tribo em cada hexágono e tira sempre o número que aqui está, independentemente do número de membros de tribo que estão nesse terreno. A mesma coisa com 2 luas, ele escolhe 2 terrenos e tira apenas um recurso. Se tiver 2 sóis, escolhe 3 terrenos e tira 2 recursos de cada um deles. Lead. Lead significa tirar cartas do baralho de objetivos.
Portanto, em condições normais, tira 2 cartas, com 2 luas 1 e com 2 sóis 3 cartas. É este baralho de que estou a falar e, portanto, se o jogador tomar esta ação, vamos dizer em condições normais, ele tiraria 2 objetivos e colocaria-los aqui, em progresso. Estes são os objetivos que ele pode neste momento completar para ganhar este número de pontos. Este, por exemplo, ele pagaria 2 de comida e 1 de pedra, ganhava imediatamente 1 ponto e tem um benefício. Portanto, cada vez que crescer, adiciona 2 membros de tribo, ou seja, além dos que tem aqui, ele adiciona mais 2. Este objetivo não tem qualquer outro efeito, é apenas de pontuação, mas, como podem ver, a diferença de pontos é algo grande, sendo que o máximo de pontuação é 15, 2 pontos pode fazer toda a diferença. Depois passamos para o 4, Resolve Conflict, e isto significa que vamos resolver conflitos que hajam aqui. Quais são as regras de coexistência nos terrenos? Os jogadores de tribo podem todos coexistir, ou seja, isto não causa qualquer problema, absolutamente nenhum. O máximo de população de cada hexágono são 5 membros de tribos, a não ser que isso seja afetado por um evento, mas pronto, isto são exceções. Em condições normais, só podem existir 5 membros em cada hexágono. Então vamos supor que por algum motivo de movimento de tropas, ou de membros de tribo, isto aconteceu. Portanto, temos mais de 5, vai haver conflito neste terreno. E os conflitos são resolvidos sempre da mesma forma, independentemente do número de membros de tribo, de cada tribo existente aqui. Existe conflito? Sim. Então tiramos um membro de cada tribo, okay? E recontamos. 2, 4, 6. Continua a haver conflito. Então repetimos o processo. Portanto, um de cada que tiramos. E isso significa que agora são só 3. Com 3 já não há conflito. E então eles permanecem. Pode existir conflito havendo com a própria tribo apenas. O que é que eu quero dizer com isto? Que se existirem mais de 5 membros de uma só tribo num hexágono, ela entra em conflito consigo própria. Okay? Por exemplo, neste caso, esta tribo vai entrar em conflito consigo própria, porque tem mais de 5 membros neste hexágono. E é da mesma forma que se resolve. Como ela é única, tribo aqui, tiramos apenas um dela e repetimos até estarem apenas 5. Por fim, temos construir vilas e completar objetivos. Construir vilas é simples. Cada jogador, consoante a sua tribo, tem um custo para a sua vila. Por exemplo, o vermelho tem um custo de 3 de madeira, 2 de comida e 1 de pedra. E se o jogador conseguir pagar esses recursos, ele constrói uma vila. A vila é construída em qualquer terreno onde ele esteja. Ou seja, ele não tem que estar sozinho, não tem que controlar ou ter sequer a maioria nesse terreno. Se isto acontecesse, o jogador vermelho podia perfeitamente construir uma vila aqui. Sempre que construímos uma vila, colocamos um membro de tribo de cima dela para que seja mais fácil identificar a quem é que esta vila pertence. E assim que o jogador constrói a vila, termina a sua jogada e pode ainda completar objetivos, como eu mostrei há pouco. Por exemplo, o jogador vermelho, que tinha estes 2 objetivos, ele pode ainda pagar este recurso para completar este, ou completar este objetivo aqui e ganhar os respectivos pontos. Quais são as vantagens de ter uma vila? Bom, desde já verificaram que o primeiro ponto diz pontuar vilas, ou seja, quem tiver uma vila vai pontuar um ponto logo no início da sua jogada. Portanto, é praticamente um ponto todas as jogadas e é muito vantajoso. A outra vantagem das vilas é ao tomar a ação lead. Quando um jogador aciona o lead, ele pode substituir um dos seus objetivos em progresso por outro do baralho, por cada vila que ele tem. Então, se o jogador vermelho tinha estes objetivos,
e ele acha que este aqui, por exemplo, é difícil demais para ele atingir, ao fazer a ação lead, ele pode imediatamente substituir este por um outro do cimo do baralho e depois então tirar mais um número de objetivos correspondente à ação lead que ele escolheu. Então, e as vilas são eternas? Não, claro que não. As vilas podem ser destruídas pelas tribos adversárias. Como? Ocupando este território e gerando conflito. Quando o último membro da tribo a que pertence a vila for eliminado, a vila é destruída. Ou seja, neste momento temos 5, ainda está certo, mas vamos adicionar mais um verde, por exemplo. A vila pertence ao jogador vermelho e este é o seu único membro a proteger a vila. Neste caso, existe conflito neste hexágono porque estamos 6 membros. Então, como é que se resolve? Tiramos um de cada tribo. Como a vila ficou desocupada do jogador vermelho, esta vila sai do jogo e é destruída. E pronto, é assim que se joga. As regras não são muito difíceis. O jogo torna-se um pouco mais complicado à medida que os eventos vão surgindo, mas também mais divertido. O primeiro jogo pode suscitar algumas dúvidas, mas vão ver que a partir do segundo jogo se torna muito divertido, vocês vão adorar este jogo, além de que tem muita interação entre os jogadores e isso é muito bom. Mas vamos então fazer algumas jogadas a título de exemplo para percebermos melhor como é que o jogo funciona. Como nós já tínhamos visto, o primeiro jogador será o vermelho e vamos seguir nesta ordem, ou seja, segundo jogador o verde e terceiro jogador o azul. Então, primeiro ponto, pontuar pelas vilas, não existem ainda vilas construídas. Segundo ponto, rolar os dados. E o jogador tira então um sol e um neutro. O que é que o jogador vai fazer primeiro? Bom, sendo que ele só tem 2 membros, provavelmente irá querer crescer e espalhar pelo terreno. Na minha opinião, é sempre uma boa estratégia começar por crescer e depois movimentar-se pelo menos para cada um dos outros diferentes, de formas a terem um terreno de cada tipo. Nunca se sabe quando é que pode dar jeito. Então ele vai crescer assim. Okay. E portanto ele tem 2 sóis aqui em cima, o que significa que ele vai crescer 4 membros. Ele vai colocá-los aqui porque é o único sítio onde ele pode colocá-los, uma vez que é o único sítio que está ocupado por ele. Neste momento, o jogador vai entrar em conflito com ele próprio. Então, para que isso não aconteça, ele vai ter que fazer move para espalhar os seus membros de tribo de formas a que eles não entrem em conflito. Como ele pode mexer então? 4 jogadores, certo? 2 luas, 2 sóis não existem aqui. Então, ele vai mexer até 4 jogadores. Vai querer então mexer 3 para aqui e 1 para aqui. Depois, portanto, o ponto 3 foi aquilo que nós fizemos, Take Actions. O ponto 4, resolver conflitos, não existem conflitos. E o ponto 5, construir vilas, o jogador não tem recursos, portanto também não pode construir vilas. E passamos para o jogador seguinte. Agora, estes são os dados que o jogador número 2 vai usar. E ele tira então um sol e uma lua. Uma vez mais, ponto 1, não existem vilas ainda. Ponto 2, rolar os dados. Ponto 3, tomar ações. O jogador 3 vai querer mover-se também e, portanto, coloca aqui a sua lua. Uma vez que ele vai garantidamente ter 2 sóis aqui, pode perfeitamente usar a lua e não ter nenhuma desvantagem por causa disso. Ou seja, ele vai também crescer 4 membros. E com este ele vai se mover. Sendo que existem 2 sóis, o jogador vai então pode mover até 6 jogadores. Ele vai mover 3 para aqui e 3 para aqui. Resolver conflitos não existem e construir vilas o jogador também não tem recursos para tal. E passa então à vez do terceiro jogador, o jogador azul. O jogador azul vai rolar os dados
uma vez mais um Sol e uma Lua. Com esta combinação, o jogador escolhe então fazer Move para já e ele pode mover então até 4 membros. E ele vai mover este para aqui e este para aqui. E depois, com este dado, vai fazer Gather. Com 2 sóis, o jogador pode então escolher 3 hexágonos e recolher 2 recursos de cada um deles. 3 é o número de hexágonos onde ele está presente, portanto não há dúvidas, ele vai ter mesmo que escolher estes 3. Ou seja, ele vai tirar 2 de comida daqui, 2 de pedra daqui e 2 de pedra daqui também. E portanto agora resolvemos conflitos. Não existem conflitos. Notem que aqui estão 4 membros e portanto até 5 não há problema nenhum. E construímos vilas e pontuamos pelos objetivos. Objetivos o jogador não tem. Peço desculpa, eu estava a contar aqui. Mas objetivos o jogador não tem. Mas ele pode já construir uma vila. Portanto, o preço dele são 4 de pedra, 1 de madeira e 1 de comida. E é isso que ele faz. Portanto, 4 de pedra, 1 de madeira e 1 de comida são retornados para a caixa. Esta é sempre a primeira vila a ser construída, lembrem-se. E portanto o jogador azul pode construí-la onde ele entender, desde que esteja ocupado por si. E portanto o jogador vai escolher este sítio. Porquê? Porque está mais distante de todas as outras tribos e portanto até as tribos cá chegarem e conseguirem derrotá-lo vai levar algum tempo e até lá ele pode beneficiar dos efeitos da vila. Uma vez que a primeira vila está construída, estes 2 eventos são baralhados aqui e continuamos o jogo. A partir daqui, todas as vilas que forem construídas vêm da caixa. E voltamos então ao primeiro jogador. O primeiro jogador vai agora rolar e finalmente temos um Doblos, ou seja, um evento vai acontecer. Uau, foi logo o Abandoned Village. E portanto, neste caso, players may gain a village. In turn order, all players have an opportunity to acquire a lower cost village if the following is met. Building a controlled exit, pay one of each resource. Ou seja, os jogadores podem neste momento fazer construir uma vila e, uma vez mais, existem vários eventos. Este poderia ser um evento permanente, mas não é, é um evento casual e portanto é feito já. Neste caso, por ordem, os jogadores podem pagar um de cada recurso e construir uma vila num sítio que controlem. Portanto, controlar significa que não existe nenhuma outra tribo naquele terreno. Uma vez que ninguém tem estes recursos suficientes, ninguém vai construir a vila e o evento é imediatamente descartado. O primeiro jogador vai então tomar uma ação e ele vai, por exemplo, fazer lead. Com isto, ele pode então tirar 2 objetivos. Cá está. E então, para completar estes objetivos, ele vai precisar de bastantes recursos. Assim sendo, ele vai fazer Gather. Com 2 sóis, ele vai então escolher 3 terrenos e retirar 2 recursos de cada. Ele só ocupa 3, portanto são 2 recursos de cada. 2 de comida, 2 de pedra, 2 de madeira. Cá está. Depois, resolver conflitos, não existem. Construir vilas e pontuar pelos objetivos. Portanto, o jogador agora tem aqui uma opção a fazer, sendo que ele não tem recursos suficientes para os 2 objetivos. Ele pode construir este pagando 1 de cada e ganhando 1 ponto. E o que ele diz é que cada vez que fizer lead, ele pode tirar uma carta adicional. Este aqui tem que pagar 2 de madeira e 1 de comida, dá 1 ponto também, e cada vez que ele fizer Gather, ele tira de 1 X adicional, ou seja, de 1 terreno adicional. Qual é que será mais vantajoso? Bem, talvez este. Portanto, movemos-lo para os completados, pagamos os recursos
indicados e ele ganha imediatamente um ponto. Lembrem-se, o objetivo é chegar a 15 o mais rápido possível. E o jogador 1 termina então a sua jogada. Passamos ao jogador 2, que não tem vilas ainda, portanto lançamos o dado. Ok, não há eventos. E tiramos as ações. O jogador 2. Vamos fazer, por exemplo, move. Só para vos exemplificar também um caso de conflito. Portanto, com duas luas ele pode mover 2 e ele vai entrar aqui só porque sim. E com este ele vai fazer grow. Vamos compensar os membros que ele vai perder. E portanto, neste caso, o jogador pode crescer 3 e ele vai crescê-los. E ele pode colocar estes 3 onde ele quiser, ok? Não tem que ser todos no mesmo sítio. Pode colocar um aqui, por exemplo, mais um aqui e outro aqui. Depois, resolvemos então os conflitos. E existe conflito aqui e portanto sai um de cada. E neste momento já não existe conflito. E o jogador verde não ganha nenhum ponto. Passamos então ao jogador azul. O jogador azul tem uma vila, ou seja, ele pontua já um ponto. Só depois então rola os dados. E com este sol o jogador vai crescer, porque ele precisa mesmo de crescer. Sendo assim, ele vai crescer com 3. E portanto vai colocá-los assim. Depois, o jogador vai fazer lead para tirar mais 2 objetivos. Esse objetivo diz então ter maioria em 5 terrenos ligados, que não está neste momento, ou ter todos os 20 membros de tribo no tabuleiro, que também não está cumprido. Portanto, assim que ele cumprir estes objetivos, na parte número 5, ou seja, Build Villages and Complete Goals, aqui o jogador vai então completá-los, vai ganhar os respectivos pontos e assim sucessivamente. É assim que o jogo se vai desenrolando e lembrem-se, assim que um jogador atingir 15 pontos, o jogo termina imediatamente e esse jogador é o vencedor.